Aeroporto Internacional do Galeão. Porta de entrada para a cidade maravilhosa. Os moradores do Rio já estão sentindo na pele os momentos de preparação para os dois grandes eventos esportivos que vão acontecer na cidade: os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. A gente está desembarcando no Rio para ver um pouco desse clima e mostrar para você. Vamos saber qual legado os grandes eventos esportivos podem trazer para uma cidade como o Rio de Janeiro e para um país como o Brasil. Vamos lá? O Aeroporto Internacional do Rio é uma das principais portas de entrada do país. O Galeão Tom Jobim liga mais de 26 localidades nacionais e 24 destinos internacionais. E vai ser estratégico para a realização da Copa e dos Jogos Olímpicos. O Lucínio sabe detalhes da reforma do Galeão. O que na prática acontece com o aeroporto com essa nova área aqui? Cada baia dessa tem 16 check-ins. Digamos, a hora que o passageiro ele vai se apresentar para fazer o check-in, diminui a quantidade de filas, diminui o tempo que ele vai fazer. E a capacidade do aeroporto vai aumentar proporcionalmente também? Em que tamanho, em que proporção? Porque a capacidade do aeroporto ela é medida basicamente em 3 grandes fatores, né? Pátio, pista e terminal. Com a reforma da pista e do pátio, o Galeão terá capacidade para receber as maiores aeronaves do mundo. O Terminal 1 foi inaugurado em 1977. Já o Terminal 2 funciona desde 1999, mas apenas com metade da área de atendimento aos passageiros. Vamos dar uma olhadinha lá no Terminal 1, mas antes de passar por dentro do Terminal 2, eu quero falar de serviços. Vamos lá? Tá bom. Para melhorar os serviços prestados, os terminais ganharão novos elevadores e escadas rolantes, além de um hotel 4 estrelas. O número de vagas no estacionamento também será duplicado e todos os táxis que atendem no aeroporto estão sendo cadastrados. Os investimentos em segurança prevêem a instalação de 3.000 câmeras de vigilância. Vamos até o Terminal 1, né, do 2 para o 1, mas vamos de carrinho, né, porque tem as esteiras, mas a gente vai de carro porque a distância é um pouquinho longa. Qual é a distância, você sabe? Tem cerca de 200 metros. Lucínio, em outros países que recebeu a Copa do Mundo, que sediaram as Olimpíadas, houve a necessidade de construir nos aeroportos estruturas temporárias para atender a demanda naquele momento dos Jogos. Vai ser necessário fazer isso no Galeão? Não, no Galeão não será necessário, até porque hoje nós temos uma capacidade instalada de 20 milhões de passageiros ano e tivemos em 2011 15 milhões de passageiros, que representou um aumento em relação a 2010 de 21% no movimento. Até a Copa do Mundo e as Olimpíadas, nós acreditamos que se mantiver essa taxa de crescimento ao ano, não teremos nenhum problema, até em função da capacidade instalada de 44 milhões de passageiros. Ao todo, 13 aeroportos brasileiros serão reformados a um custo de 6,5 bilhões de reais. O projeto mais caro é o de Guarulhos, em São Paulo, onde será investido mais de 1 bilhão de reais. O governo promete tudo pronto até o fim de 2013. Eu vou conversar agora com o brigadeiro Adir da Silva, ex-presidente da Infraero, especialista no tema aeroportos. Adir, quais são os principais problemas dos aeroportos brasileiros? A falta de um planejamento estratégico, de objetivos bem definidos e, mais ainda, que esses objetivos sejam trabalhados e executados para que eles sejam transformados em realidade. Que tipo de serviço a gente devia estar oferecendo para o público, para o cliente, para o passageiro, que hoje a gente não tem, devido a esse mau gerenciamento? É uma multidão de serviços, é difícil até explicar, mas vou citar alguns. Por exemplo, a informatização de todo o sistema de tratamento de bagagem. Se o tratamento de bagagem fosse informatizado, você não teria a quantidade monstruosa que tem hoje de desaparecimento, de violação de bagagens e assim por diante. Informação ao passageiro. Não adianta colocar apenas monitores nos aeroportos dizendo embaixo do monitor: não nos responsabilizamos pela informação, isso veio da companhia, que precisa ter um sistema de informações de voo que capte
todo em tempo real, em todas as fontes onde nasce a informação, e processe e coloque à disposição dos usuários em geral, inclusive dos operadores. Em termos de automação aeroportuária, nós estamos ainda numa infância. Agora, aeroporto não é só automação aeroportuária, não é só terminal de passageiros, é um complexo grande que envolve pista, pátio, controle de tráfego e uma série de diversas atividades e responsabilidades. Os investimentos em mobilidade urbana, que são as reformas dos aeroportos, a construção de vias para carros e trens, a organização do trânsito nas cidades, estão sendo dinamizados pela realização dos grandes eventos esportivos. Agora eu preciso dar uma volta pelas ruas do Rio para ver como estão as obras na cidade. Táxi para falar sobre trânsito, eu vou conversar com um motorista que chega a passar 16 horas por dia dirigindo nas ruas da cidade. Lá vem ele, tem uma história especial. O William instalou em seu táxi uma câmera de vídeo que grava e transmite pela internet o trânsito do Rio. Positivo, é um monitoramento online, é direto, entendeu? É sem cortes, é como que as pessoas estivessem realmente no Rio de Janeiro. Qual é a obra mais importante, na sua opinião, para o trânsito no Rio? A Transcarioca vai desafogar completamente, tá, o trânsito da Zona Oeste, tá, que faz ligação com a Zona Sul. Você vai tirar da Barra para o Galeão, você vai tirar em meia hora, 25 minutos, 30 minutos, que atualmente você tira em 1h20. O Transcarioca é um corredor de transporte rápido que vai cortar a cidade no sentido transversal com uma linha de ônibus articulados, o BRT. A obra vai unir metrô, ônibus e trem em um sistema integrado para atender 400 mil passageiros por dia. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. Qual a sua expectativa para o BRT? Sim, muito boa, principalmente para o usuário de ônibus, tá? E algumas pessoas que têm o seu automóvel, ele vai deixar no estacionamento, pega o BRT e ele vai direto para a Ilha do Governador, para o aeroporto e coisas assim parecidas, por muito menos tempo. Isso, muito menos tempo, vai trazer o quê? Que benfeitoria vai trazer para a cidade do Rio de Janeiro? Menos poluição, menos gasto de combustível, menos acidente. Então, é um somatório de tudo que isso aí que vai ser de benfeitoria para a população e o usuário. Se no longo tempo eles fossem fazendo, com espaço, tá? Não estaria caótico como está agora, porque o tempo está sendo curto, tá? Nós estamos agora na Barra. Esse sentido inverso... Então, elevado do Juá indo para a Zona Sul. Exato, exatamente. Todo engarrafado, são 11h15 da manhã. De um dia normal da semana. Isso é obra. Olha, tudo parado. Sabe, né? Qual é essa obra? É o recapeamento que eles estão fazendo. Isso poderia ser feito à noite. Por quê? Se houvesse mais tempo, sim, né? Sim. Mas não tem tempo. É por isso que fica curto o tempo. Então fica esse trânsito aí, o qual vocês estão vendo. Agora vamos chegar na linha 4 do metrô. Aqui é que é o início de tudo. Isso eu acho que vai ser bom, o BRT. Ótimo. Você está vendo assim uma preparação melhor dos taxistas cariocas para atender o turista? Sim. Está melhorando esse atendimento? Está melhorando bastante porque o governo municipal está propondo e já colocou já em prática para os motoristas fazer um curso, vamos dizer assim, de inglês e espanhol, correto, em pouco tempo, que seja aquele inglês e o espanhol, vamos dizer assim, mais a parte mais que seja necessário. Quando que o senhor considera que atendeu bem o seu passageiro, o seu William? Quando ele sai, te dá aquele largo sorriso e fala obrigado. Ô, seu William, e o que é mais legal e mais difícil na vida de um taxista? A liberdade. Isso é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é a solidão. Ô, seu William, foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigada, viu?
O prazer foi todo meu. Espero que no seu retorno essa obra já tenha sido concluída. Eu vou ficar aqui porque eu vou conhecer agora uma espécie de versão maior da sua ideia de gravar imagens do trânsito. O governo do Rio instalou câmeras pela cidade inteira e eu vou conhecer um centro que faz o monitoramento dessas imagens. Tchau, obrigada. Tá, tchau. Boa tarde. O que esses telões mostram, sabe? Ali a gente tem o acompanhamento da dengue, né? Embaixo é o metrô. Ali embaixo são as imagens do metrô, basicamente das estações, né, que é o que nos interessa. E saindo um grande número de pessoas, a gente já mobiliza a Rio Ônibus, né, para mandar para lá mais ônibus para atender aquele público, né? Esse mapa é a cidade online, né? Aquilo ali é um tempo de percurso da Lagoa Barra, né? Os pontos vermelhos? Os pontos vermelhos, eles são onde tem falta de energia. A finalidade aqui operacional dessa informação é que numa falta de energia num determinado ponto, afeta-se sinais e com isso conseguimos deslocar operadores de trânsito para aquele cruzamento, para que não tenha nenhum tipo de acidente. Essas são as 560 câmeras nossas da Prefeitura, além das 300 da Polícia Militar. Então, esse é um exemplo do que vocês mapearam para a época do show do Paul McCartney, exatamente, que já aconteceu no Rio de Janeiro, que vocês estão usando como base, por exemplo, é o que a gente imagina que pode acontecer durante uma partida ou um evento esportivo num estádio. Esse mesmo modelo, né, salvo aí alguns ajustes de acordo com o tipo de evento, é feito já para os jogos de futebol e que ocorrem lá. Que informações importantes tem aí? Tem fechamentos de rua, né? Essas informações são importantes não só para quem está promovendo ou para quem vai para o evento, mas para quem mora naquele entorno. Tem a posição de viaturas da Guarda Municipal, da Polícia Militar, onde tem operadores de trânsito. A partir dessa base, né, isso é um modelo, a partir dessa base, essa informação divulgada para todos os órgãos envolvidos na operação facilita muito, né? Das quase 900 câmeras instaladas na cidade do Rio, cerca de 10 estão totalmente voltadas para o estádio do Maracanã. E é para lá que eu vou agora visitar as obras. O Maracanã foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo daquele ano. Muita gente não esquece. O Maraca foi palco do último jogo, Brasil contra o Uruguai. E nós perdemos de virada. Neste dia, em julho, no dia 16 de julho, o Brasil perdeu a Copa do Mundo diante de uma plateia que representava mais de 10% da população do Rio de Janeiro. É difícil a gente esquecer a tragédia de 50. É muito difícil. Mesmo os que não assistiram, eles têm as informações. Gerações e outras gerações se sucederam se lembrando disso aí. Eu, depois da Copa, eu fui ao Uruguai algumas vezes e acabei me tornando amigo de vários jogadores já aposentados da seleção uruguaia. E soube de histórias que eu nunca vou me esquecer. Por exemplo, eu perguntei um dia ao Schiaffino por que eles riram na hora do hino uruguaio. Ele foi por assim, porque o Júlio Pérez urinou naquela hora pelas pernas, pelo calção, e nós não resistimos e começamos a rir. Ele estava de tal forma emocionado para o jogo que viria daí a pouco, que ele acabou se urinando durante um momento que era o momento cívico da maior importância, que era o hino uruguaio, né?
Ao longo dos anos, o Maracanã passou por várias reformas que reduziram a sua capacidade e acabaram com a geral, aquela parte da torcida que ficava mais próxima do campo. Eu fui favorável, em questão de opinião, ao término da geral, por uma razão muito simples. O torcedor ficava praticamente com seus olhos ao rés do chão. Ele não via o jogo, ele via pernas entrelaçadas, enfim, ele não via a beleza do espetáculo, aquele balé dos jogadores, que é a coisa mais linda do mundo. Agora, sem a geral, o torcedor teve que pagar um pouco mais, o que compunha um sacrifício, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ter uma melhor visão da partida. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. A geral do Maracanã acabou definitivamente em 2007, durante a reforma para abrigar os Jogos Pan-Americanos. Na época, foram gastos 196 milhões de reais na modernização do estádio. Apesar disso, o Maracanã continuava fora das exigências da FIFA. Agora, passa por uma nova reforma no valor de 859 milhões de reais. Quer saber o que vai mudar no Maraca? Você vê que não é simplesmente uma construção convencional. Para que a gente pudesse atender a todas as exigências do IPHAN, um órgão de preservação de patrimônio histórico, você veja que nós permanecemos com a arquitetura original do Maracanã. A gente está fazendo uma recuperação, que afinal de contas é uma construção com mais de 60 anos, mas o formato dela, a fachada, está sendo mantido. Ele foi construído com a cobertura cobrindo apenas parcialmente alguns assentos. E hoje não. Praticamente cerca de 95% dos assentos do estádio vão estar cobertos. Né? E mais o quê? O que mais? As arquibancadas também parece que tiveram que ser adequadas, né? Para uma visão melhor. De uma maneira geral, o Maracanã ele sempre foi constituído de 2 anéis, um superior e um inferior. Isso acaba com essa intervenção. Nessa reforma passa a ser um anel único, que vai desde a parte superior até o nível do gramado do campo. Tá? A curva de visibilidade dos espectadores ela melhorou bastante. Está previsto o monitoramento das pessoas, ou seja, o controle de acesso, saber onde cada um dos espectadores tem que se sentar, para onde ele tem que se direcionar, em que catraca ele passou no local correto, se ele está se encaminhando para o local correto ou não. A arena em si, o Maracanã, o estádio, ele está ganhando, ele foi provido agora com 4 rampas de acesso novas, parte delas você vê até o fundo. Agora, existem também obras no entorno do estádio, de uma maneira geral, para garantir a acessibilidade e evacuação dos espectadores, exatamente. Nós estamos falando de um estádio de mais de 78 mil pessoas, que precisa ser evacuado em 8 minutos. Há uma preocupação que o Brasil repita erros de outros países que construíram estádios imensos e caros, que têm pouco uso e dão enormes prejuízos depois da Copa. Em Brasília, por exemplo, o Ministério Público tentou reduzir a capacidade do futuro Estádio Nacional de 72 mil para 30 mil lugares. Mesmo sem clubes de futebol na primeira divisão e com baixa média de público nos jogos, que não chega a 1.000 torcedores por partida, o estádio será o segundo mais caro da Copa e terá 71 mil lugares. A dúvida sobre a utilização dos estádios depois do Mundial também é grande em cidades como Manaus, Natal e Cuiabá. A Câmara criou uma comissão formada por deputados do Rio de Janeiro para analisar o legado que a Copa e as Olimpíadas podem trazer para o Estado. E eu estou aqui com o presidente da comissão, o deputado Alessandro Molon. Deputado, como é que vai ser o trabalho da comissão ao longo de todos esses anos? Olha, Vera, o nosso objetivo, como você disse bem, é se ocupar, discutir, analisar o legado que a Copa e que as Olimpíadas vão deixar para o Estado do Rio de Janeiro. É como se eu dissesse para você que o nosso objetivo principal é se perguntar de que maneira tudo isso que está sendo gasto muda a vida das pessoas ao longo dessa preparação até os Jogos e, sobretudo, como é que fica o Estado do Rio no primeiro dia depois da realização dos mega-eventos. A vida da população melhorou ou ficou igual?
Continuando nesse caminho aí, o que já pode ser identificado como um problema ou alguma ação que precisa ser melhorada? Por exemplo, mobilidade urbana. Esse é um dos principais problemas das cidades brasileiras, das grandes regiões metropolitanas. Aqui no Rio, um caos. De que maneira a preparação para os grandes eventos vai melhorar a mobilidade urbana? No nosso entendimento, até o momento, os sinais não são muito positivos. A Prefeitura aponta para a construção de BRTs, que são ônibus articulados em vias segregadas. Essa foi a solução que Curitiba adotou. Mas há 30 anos atrás. Hoje em dia, as grandes cidades europeias apostam nos VLTs, nos veículos leves sob trilhos, metrô de superfície. Por que não VLTs e sim BRTs? É um debate que nós queremos fazer com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Governo do Estado, para que a mobilidade urbana ganhe mais do que está ganhando com isso que está se prometendo. Mas dá tempo, deputado Jean, ainda fazer alguma interferência nesses projetos? Alguma interferência prática? Dá tempo, porque daqui para as Olimpíadas de 2016 são 4 anos. E 4 anos é tempo suficiente para fazer obras que nós desejamos e defendemos que sejam feitas. E dá tempo de mudar projetos. Aliás, em alguns casos, as obras começaram e os projetos não estão prontos. A expansão do metrô para a Barra é uma obra que começou sem que se tivesse claro qual é o trajeto que vai ser percorrido. Portanto, é possível sim fazer com que a comissão influa para a população ganhar mais. Até as unidades de polícia pacificadora já perceberam que a prática de esportes pode ajudar comunidades inteiras a ter mais cidadania. E a praia é um dos cenários dessa história. O projeto Favela Surf Clube é uma iniciativa dos moradores do Cantagalo, que oferece aulas gratuitas de surf para crianças da comunidade. Que atrai as crianças e os jovens para o surf? Porque é um esporte que é muito bom, né? É um esporte que tem muito contato com a natureza. E o que o surf ensina? O que você aprendeu com o surf? O que você tenta ensinar via surf para esses meninos? Tem várias coisas. Tem a questão da saúde, tem que se alimentar bem, tem que ter disciplina. Para se divertir tem que ter disciplina, entendeu? Tem que estar estudando, tem que tirar nota boa. A gente estimula eles a fazerem várias coisas que é bom para a sociedade, né? Para eles, como cidadãos. E até que idade pode fazer a aula? Até 15, de 7 a 15 anos. Ou da rua ou da comunidade, qualquer lugar. Agora, assim, mudou alguma coisa a relação de vocês com o esporte, a maneira como vocês estão conseguindo realizar o projeto depois que a segurança pública entrou mais na comunidade? O que mudou? Ajuda. Os pais confiam mais em deixar as crianças saírem para a rua, porque não vai ter... Porque antes tinha muita coisa errada, então quando tem coisa errada a gente não deixa os nossos filhos sair de casa, não precisa nem falar o que é coisa errada. Eu queria que você explicasse se houve uma diferença grande, uma mudança que realmente valesse a pena a presença da polícia ali, da maneira como ela chegou. Tá valendo a pena? Tá, claro, tá. Eu posso falar isso que eu nasci lá e eu presenciei tudo, eu chorei muito já lá. Por quê? Porque na época que dava tiro, por exemplo, aí meu pai saiu para comprar pão, aí começou a trocar tiro, eu chorei, entendeu? Minha mãe também. Meu pai saía de madrugada, aí ia entregar jornal. Aí dava tiroteio, já ficava chorando em casa, cheio de com medo que meu pai morresse, entendeu? Tiro perdido acontece, né? Pode matar qualquer pessoa. Perder um parente assim não é fácil, ainda mais um pai. O que era antes era horrível, agora tá melhor. Então, Jefferson, vamos dar uma caminhada, subir o morro para me mostrar o projeto? Claro, vamos lá. Lá em cima no Cantagalo, vamos lá? Lá no Cantagalo. Vamos por aqui. Olha o visual. Já dá para ver a praia. E a gente está subindo mais ou menos o equivalente a 12 andares. Para chegar em que ponto do morro? Até a metade do morro. O pico a gente vai chegar ainda. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a
Aqui, ó, Vera, bem-vindo ao projeto Favela Surf Clube. É bonito, Aqui hein? é a nossa entrada. Vamos ver lá dentro? Tem um lugar para trazer as crianças para se divertirem. Tem ali dentro, tem uma sala para brincar, para se divertir. Tem a sala de filme ali, de vídeos, que eles chegam a ver o filme que eles quiserem, de surf, né? Principalmente. Aí aqui, esse lado aqui é a sala, tem uma sala de concerto de prancha. Também fazemos prancha aqui. Eu estava conversando com a Rebeca antes, lá na praia, ela estava me falando que você é a meta, a musa inspiradora dela, que ela quer ser você quando crescer. Ela diz que você pega onda grande, que é tudo que ela quer na vida. Como é que é, assim, tá com 16 anos e as meninas do projeto, né, do Favela Surf Clube já estarem olhando pra você como, puxa, isso que eu quero ser quando eu crescer. Como é que é isso pra você? Pois, pra mim é uma grande carga pelas costas, né, pra frente, assim, porque é muito pesado mesmo. Porque as meninas me enxergam como se fosse uma inspiração para elas. Então, aí mesmo que eu tenho que pegar pesado mesmo e mostrar para elas como é que tem que, mais ou menos assim, o caminho. Porque o surf em si, qualquer tipo de esporte, muda a cabeça de qualquer pessoa. Quando comprometimento. É a palavra assim, que é a palavra estrela, que de qualquer esportista é comprometimento. Comprometimento com o horário, com estar se dedicando ao esporte, se quer mesmo, vai se dedicar, vai estar naquela hora, exato horário, vai estar surfando todo dia. Então, é isso, entendeu? Tua cabeça muda, que você só quer saber daquilo, é seu sonho, é sua vontade, sua garra. Hoje, todas as UPPs oferecem atividades esportivas como forma de se aproximar da comunidade e afastar os jovens do crime. Esse é o Tenente Denis, é subcomandante da UPP dos Morros do Cantagalo, do Pavão e do Pavãozinho. Tenente, quando que a polícia descobriu que usar o esporte, a atividade esportiva, era uma estratégia inteligente de se aproximar de uma comunidade e de ocupar socialmente um lugar? Todos os nossos policiais, eles participam de um curso de polícia comunitária e aprendem a ter um contato melhor com a comunidade. A partir do momento das atividades esportivas, a comunidade passa a ser mais receptiva para esse policiamento comunitário. E a comunidade passa a enxergar o policial com outros olhos, passa a ver no policial não mais aquele agressor, como era visto antigamente, que o policial entrava na comunidade apenas para trocar tiro com o traficante, apenas para matar e saía. Então, a comunidade tinha essa visão. Então, a partir dessa proximidade com o esporte, a comunidade passa a ter uma visão diferente do policial. Um policial amigo, que está ali para apoiar, para ajudar. Falando agora da própria ocupação, né, policial dessas comunidades, qual é a expectativa de que isso permaneça, se perpetue? Qual é a garantia que a população tem de que essa política de segurança pública vai ficar para depois dos grandes eventos, depois que acabar a Copa, depois que acabar as Olimpíadas? O objetivo das UPPs não é um objetivo imediato. O propósito da UPP é um planejamento a longo prazo. É um planejamento para que as crianças não tenham mais aquele ídolo que elas tinham antigamente do traficante armado, ostentando ouro, carros, motos, a maioria dos objetos roubados, furtados ou adquiridos com dinheiro do tráfico. Essa figura não existe mais. Então o ídolo da criança passa a ser outro, passa a ser o atleta, passa a ser o engenheiro, passa a ser o próprio policial, passa a ser um ídolo para aquelas crianças.